Olá, boa noite a todos. Boa noite. Iniciando aqui a live, então, live sobre um bate-papo, né? Sobre os relacionamentos humanos. Minha convidada especial, Regiane Farias, psicanalista e trainer de Enneagrama. A Regiane já vai entrar aqui. Já vou colocar ela ao vivo para a gente iniciar então esse nosso bate-papo sobre esse tema tão importante. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos que já estão conectados. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Vamos aguardar aqui a conexão, fazendo a conexão com a Regiane, para a gente iniciar a nossa live. Olá, Regiane, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Maravilha, perfeito. Regiane, em primeiro lugar, obrigado por mais uma vez aceitar o convite para a gente estar batendo esse papo aqui e hoje, em especial, sobre esse tema tão importante para o momento. Então, obrigado e seja bem-vinda. Eu que agradeço. Agradeço novamente o convite. Mais uma vez fico muito feliz e bora bater papo. Vamos conversar. Esse tema tão fundamental, né, das nossas vidas aí. Sim, legal. Em primeiro lugar, fazer uma rápida apresentação, então, minha e da Regiane. Para quem não conhece, para quem não sabe, a Regiane, ela é psicanalista, é também trainer de Enneagrama, uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. A Regiane, ela oferece cursos, né, dessa ferramenta do Enneagrama, muito transformadora. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. A Regiane também ela é professora de psicanálise na ANEP, uma escola daqui de Sorocaba. A Regiane está envolvida diretamente aí nos trabalhos envolvendo o processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E a Regiane desenvolve um trabalho muito sério, muito bacana. Eu conheço por isso, tenho essa admiração e mais uma vez fiz esse convite para a gente fazer juntos essa live. Também a gente realizou uma primeira live sobre os impactos psicológicos da quarentena. Foi uma live que muitas pessoas vieram comentar comigo depois, agradecendo pelos conteúdos compartilhados e também comentando sobre uma possível segunda live com ela. Por isso, inclusive, eu a convidei. Então, a Regiane desenvolve esse importante trabalho, importante no sentido de o autoconhecimento ser aí um caminho que realmente traz o ser humano ao pertencimento de si. Eu sou também psicanalista, trabalho com algumas ferramentas holísticas também, também caminhando aí nesse processo de contribuir, em primeiro lugar, com essa questão de desenvolvimento humano. Então, é isso. Regiane, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vinda. E, Regiane, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui, eu achei muito interessante, eu queria citar alguns números aqui de duas pesquisas que foram feitas para meio que servir como uma reflexão inicial aqui nessa live, uma live sobre relacionamentos. Mais o que Ô, tudo, Jean, antes de oi. você entrar, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para mim, quando eu entrei, começou a travar um pouquinho você. Queria checar com o pessoal se tá ok. Porque Ah, para mim legal, tá um pouquinho travando, mas não sei se é só para mim. tá bom. Então, quem estiver acompanhando aí, Se, por al- favor, a se imagem está alguém ok? puder só dizer pra gente se tá ok o áudio, a imagem, se tá travando. Legal. Então, quem puder, por favor, a imagem, o áudio, ver para nós aí se está tudo ok, para que a gente possa dar iniciativa, dar o início, então, definitivo aqui na live. Então, quem está acompanhando aí, a Pureza está dando um joinha, a Daniela Ah, tá Ferraz está ok. dizendo que está ok. Então, vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, a Célia também está ótimo. A Cecília falou que travou, mas voltou ok. Então, legal. Tá bom. Quem puder, então, ir, vai dando um toque para nós sobre a qualidade da transmissão. Legal? Então, vamos lá. O que eu queria iniciar aqui é citando uns números que eu achei muito interessantes, que pode complementar aí essa nossa reflexão. Tem uma pesquisa que a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, fez junto em parceria com o Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Unicamp. Essa pesquisa envolveu uma conversa, com uma entrevista com cerca de 3 mil brasileiros, e eles chegaram num número que é bastante interessante a gente refletir sobre, que nesse processo aí de isolamento social,
em 60% dos brasileiros que responderam essa pesquisa, eles disseram que nesse momento de quarentena, de isolamento, a ansiedade e o nervosismo assim aumentou de uma forma gradativa ao ponto de mexer com o seu bem-estar diário. Em mais de 40 pessoas, mais de 40% das pessoas que responderam à entrevista disseram que estão mais tristes e mais depressivos nesse momento. Essa é a primeira pesquisa. A segunda é a pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, que apresentou dados que é muito interessante, que a procura pela psiquiatria aumentou em 30% desde o início da quarentena. Esses dois dados eu estou apresentando, essas duas pesquisas, porque nós sabemos que o momento está trazendo muitos desafios para todos nós, e é muito interessante nós percebermos isso, ansiedade, tristeza, né, e a procura por algo que sacie esse sentimento, esse vazio que está existindo nesse momento com as pessoas. E aí o ponto chave de iniciativa dessa conversa que eu queria que você refletisse também, Regiane, sobre essa questão. Nós temos, né, uma dificuldade em nos relacionarmos com o tempo. Eu acho que assim o tempo é um primeiro ponto assim que faz toda a diferença, que a gente seja uma pessoa equilibrada nos nossos relacionamentos com a gente mesmo e com o próximo. Refletindo sobre esses números, porque é óbvio que o tempo que nós passamos a ter na ociosidade em casa fez com que esses números se aprofundassem. Qual o desafio maior você acha, Regiane, que o ser humano tem aí nessa relação com o tempo? Eu vejo assim, né? O tempo ele é aquilo que é de mais precioso, né? Naquilo que a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco, é muito do que vai, né, desenhar a nossa vida como um todo. Esses números, né, parecem ser assustadores e trazer uma característica assim preocupante, embora seja, mas isso é indício, né, de que realmente algo está faltando e na verdade sempre esteve. É que estava se utilizando de vários artifícios para poder encobrir, né, esse sentimento que vem desse vazio. Então eu digo que assim, que muito do que é feito hoje é voltado para amortecer essa falta, sabe? Esse sentimento de que algo nos falta. Então, amortecer com inúmeras distrações, com consumo exagerado, com infinitas, né, possibilidades de sair, de ter prazer rápidos. Mas, de fato, quando a gente para e tem que passar um tempo maior conosco, né, com a gente mesmo, nesse si mesmo, e aí a gente vai se deparar com esse vazio. Então, embora seja preocupante, é algo que é um sinal, né, que nos invoca e que nos convida para essa entrada mais profunda em nós. Cada um tem um tempo, né, de parar para perceber isso, mas eu vejo isso como bons olhos, na verdade, sabe? Esse é um chamado, porque se não tiver doendo, se não tiver gerando algum tipo de desconforto, muitas vezes a gente passa uma vida inteira perdido em inúmeras distrações, né? E amortecidos do que aquilo que realmente importa. Né? Então, acho que passar esse tempo, e se a gente não consegue ser capaz de passar um tempo com a gente mesmo, um tempo produtivo, né, de estar consigo mesmo, a gente não vai conseguir estar com ninguém, né? Essa que tem uma frase assim que eu gosto muito, que eu vi no curso de hipnose ericksoniana, né, que o Nicolai, o professor, ele diz assim, quanto mais perto, né? Quanto mais perto, a distância entre mim e o outro é a mesma distância entre mim e eu mesmo. Né? Se eu não conseguir estar próximo a mim mesmo e que esse tempo nos invoca, né? Eu não vou estar com o outro. Né? E é a mesma distância que eu tenho entre mim e eu mesmo é a mesma distância que eu tenho entre e as outras pessoas. Então, encher esses espaços com distrações vão amortecer por um período esses sentimentos, né, de tristeza, angústia, seja lá o que for, mas também vai continuar nos mantendo distantes daquilo que realmente importa. Então, quando tudo isso vem à tona, né, com a queda das distrações, a gente tem a oportunidade
né? É essa oportunidade de que primeiro talvez não seja muito bom, muito gostoso, mas que grandes descobertas vêm, né? Nesse lugar do si mesmo. Uhum. Muito interessante o que você coloca, e aí eu deixei uma outra pesquisa para comentar depois, porque eu sabia que você traria uma reflexão pertinente nesse sentido. E aí uma pesquisa da CNN, a CNN fez uma pesquisa que na verdade foi o levantamento de um número que em 40, aumentou em 44% o download de aplicativos de meditação nos smartphones. Então, isso é um dado bastante interessante, porque coloca à tona que, igual você sabiamente coloca, que a princípio parece um número assustador, mas na verdade é uma necessidade talvez que nós precisamos passar para que nós, assim, deixemos de nos defender daquilo que precisa se entrar em contato para que a compreensão sobre nós mesmos, sobre a vida, aumente um pouco. Então, é muito interessante olhar esse movimento, que existe um número de pessoas muito grande que estão indo em busca de sair daquilo que amortece, aquilo que incomoda. Pelo contrário, indo em busca de olhar mesmo para dentro, para poder fortalecer o que precisa ser fortalecido, transmutar o que precisa ser transmutado. Então, eu achei muito interessante, porque mostra essas duas realidades. A primeira realidade é as coisas vindo à tona, ou seja, coisas que a gente no dia a dia se defendia, fugia, mas que agora nós estamos precisando entrar em contato. E o segundo movimento é essa busca de algo que realmente traga um alívio verdadeiro, e não um alívio amortecedor, um alívio de realmente buscar a cura. É, essa relação com o tempo, já me vem assim uma coisa também que eu acho que é muito consequência da contemporaneidade, que é a perda de uma relação com o tempo, da sabedoria do tempo, né? De perceber os ciclos em mim mesmo, de perceber os ciclos na sociedade, sabe? A ciclicidade das coisas, né? Entender em que momento eu tô, porque é tudo tão para ontem, tão para agora, né? Eu preciso ter prazer a todo momento para me distrair. A angústia é tão pouco tolerada que cria realmente dinâmica só de fuga, fuga, fuga. E quanto mais eu fujo, menos estofo eu crio, né? Menos espaço interno, menos conhecimento. Então eu não posso parar nunca. É como se eu não tivesse onde pousar. Né? Eu falo é igual um passarinho que de repente tem que viver constantemente voando porque ele não enxerga o solo para pousar. Né? Isso é muito ruim também. Né? Voar é muito bom desde que você tenha um lugar para descansar, um lugar para pousar. Né? Sim. E então entender acho que é algo que a gente perdeu muito, né, nessa contemporaneidade, que o autoconhecimento nos traz, essa relação com o tempo, nesse lugar de compreensão dos ciclos da vida, né? Ciclos da vida de cada pessoa, ser humano, ciclos no geral, ciclos da natureza, como que cada ciclo e cada momento invoca, né, algo de nós, que é diferente em cada momento, e saber tolerar tudo aquilo que nos vem, né? E aprendendo nessa relação mesmo, com a vida que vem por meio desses ciclos, né? E não querendo atropelar, eu só quero o ciclo que é bom, né? Quando vem uma outra coisa que é ruim, eu quero fugir, né? E é na verdade nesses momentos que a gente aprende e amadurece e cresce, né? Então, para mim, essa relação com a ciclicidade da vida é muito, muito importante. Uhum. Perfeito. E aí, falando do fator tempo, é muito interessante que existe uma tendência muito grande de nós olharmos o passado como uma postura de ficar remoendo aquilo que foi dor, aquilo que não foi bacana. E nós não olhamos o tempo, como você coloca, de um ponto mais sábio, ou seja, a sabedoria do tempo. Nós não olhamos, por exemplo, as raízes do qual nós estamos conectados ainda, que é a nossa família, por exemplo. Nós tivemos uma infância, nós sabemos que a maneira como foi desenvolvida a nossa infância foi criada em nós as matrizes centrais, principais, assim, de comportamentos, a maneira como nós nos expressamos na vida. E a psicanálise, ela trabalha muito com esse fundamento de nós ressignificarmos o nosso passado. Ou seja, fazer essa viagem no tempo para fazer com que o passado se transforme numa fonte de ensinamentos e não num processo de ficar remoendo aquilo que foi doloroso, nos colocando cada vez mais numa posição de vítimas. E aí, relacionamentos, né? Nós sabemos a forma como nós nos relacionamos
é muito o espelho daquilo que se desenvolveu em nossas famílias, né? As matrizes principais que nós desenvolvemos com os nossos formadores. E aí, Regiane, como contribuir com esse processo para que as pessoas consigam fazer esse olhar mais sábio para o tempo e trazer à tona essa questão, por exemplo, de não é possível um relacionamento saudável se não um processo de curar as feridas das suas raízes, que é a relação familiar. Eu vejo muito isso, essa necessidade, e é o que o momento parece que está empurrando. Quem vive com a sua família dentro de casa está sendo obrigado a olhar mais para esse lado, a se relacionar, de procurar, ele está tendo que ficar mais tempo. Então, obviamente, está tendo que buscar mecanismo de fazer com que isso seja mais harmônico. Como incentivar essa questão nos dias de hoje é um grande desafio de nós psicanalistas e pessoas que trabalham nessa área do autoconhecimento, né? É incrível, né? Os relacionamentos, eles são, de fato, a grande escola da vida, né? E é aquilo que nos invoca o tempo todo nesse retorno, né? Também no antigo, que nunca se desfaz. Nós que somos psicanalistas, né? Que quem passa por processo, que vai se conhecer, sabe que tem que voltar lá na raiz para ressignificar, porque se tem algo que a gente se dá conta durante um processo de terapia, de análise, é o quanto que a gente não consegue fugir desse retorno, daquilo que não foi devidamente processado, né? Eu acho que se eu terminar um relacionamento e começar um outro, eu vou me livrar e daqui a pouco aquilo tá se repetindo de novo e aquilo se repete, eu mudo de emprego, eu mudo de parceiro, de parceira e aquilo que me angustia, em algum momento vai retornar e tá ali de novo. Então, enquanto eu não realmente incorporo o aprendizado, eu não curo, né, aquilo que ficou para trás, não ressignifico, a vida ela fica andando em círculos e isso é muito aterrorizador, né? A gente se dá conta de um lugar de bastante limitação, né? Quando a gente está diante dessas repetições. Olha que interessante, assim, eu busquei, né, a etimologia da palavra relacionamento. Eu gosto muito dessa coisa da etimologia, porque quanto que já traz, né, muitas coisas que passam despercebidos quando cai no uso do senso comum da palavra, né? E relacionamento vem da palavra relatio, que é do latim, né, que quer dizer trazer alguma coisa de volta, né? É relembrar. Então, é o ato de relatar, trazer alguma coisa de volta. E é incrível quanto os relacionamentos, eles são cumulativos, né? Assim, até que a gente processe de fato, tenha abertura interna para dar conta, se apropriar de tudo que foi uma relação. Quando a gente inicia uma nova relação, a gente está evocando todo o nosso passado, né? Quando alguém chega diante de nós, ela tem uma história, tem as matrizes que foram lá construídas na infância, e aquilo que se repete nas projeções, nas idealizações, em tudo que eu não consigo compreender, porque eu não consegui aceitar lá, né? Então, tudo que eu não aceito retorna para mim, até que eu de fato compreenda. Então, esse eco, né, que fica retornando, retornando, que gera tanta angústia, que parece que, poxa, não consigo me livrar disso. Eu consigo me livrar no momento em que eu paro, né, deixo isso realmente olhar, né, paro para olhar, para sentir, para processar, para me apropriar, para ressignificar, e aí sim eu consigo parar de repetir essas situações que não foram benéficas no passado. Mas enquanto não se faz isso, a vida realmente se torna uma eterna fuga de relações, né? Quantas vezes de relações, e começa lá, né? As relações do pai com o pai e com a mãe, que são as relações primordiais, e que se não está bem resolvido, às vezes eu vou lá morar em outro país e aquilo continua repetindo, em outras figuras, em outras pessoas, né? Até que eu pare para compreender, para perceber qual foi o personagem que eu criei lá na minha vida primária. Normalmente esse personagem ele costuma se repetir nas outras relações, né? Então é uma descoberta incrível, incrível, porque a gente descobre, né, o que também nos limita e que a gente continua reproduzindo, repetindo e que, nossa, é angustiante, mas também quando a gente vê isso, a gente vê rotas de saída, ver formas de sair, né? E resgatam também pérolas nossas que estão encobertas por conta
né, de situações não resolvidas no passado. Muito bacana. E aí, essa questão eu acho que é muito forte, de nós elegermos personagens em nossas vidas para suprir aquilo que não foi bem resolvido, aquilo que não foi elaborado, compreendido. Esse movimento ele acontece e parece que a vida ali, a história vira um teatro, às vezes até de uma maneira, uma novela mexicana, realmente de se repetir coisas, aquele ciclo repetitivo e tal. E é interessante, né, Regiane, a gente colocar aqui sobre que a mente humana ela possui um artifício, né, que são os mecanismos de defesa, né, aquelas formas e comportamentos que nós expressamos para tentar fugir daquilo que pode incomodar, para tentar neutralizar aquilo que não está tão bem resolvido, a chamada área, a zona de conforto mesmo, para a gente se manter na nossa zona de conforto, nós expressamos algum tipo de comportamento que aquele comportamento vai ser ali uma margem de segurança que nós temos para não entrar em contato com aquilo que eu não estou preparado ou acho que não estou preparado para entrar em contato. E aí existem alguns mecanismos, algumas defesas que são mais nítidas em nossos relacionamentos. A projeção, por exemplo, é algo que é muito nítido na sociedade, é muito nítido em nossas relações, a maneira como eu olho a Regiane, eu olho outras pessoas e muitas vezes colocando estamos vivendo, infelizmente, esse momento assim bastante delicado da questão do preconceito sendo cada vez mais assimilado na sociedade de uma maneira mais intensa. É um momento bastante delicado que está vindo à tona de uma maneira bastante complexa, porque são situações que estão se repetindo de uma forma muito cruel. E aí é muito nítido nós percebemos esse mecanismo de projeção, aquilo que eu vejo de imperfeição no outro, na verdade é projeção das minhas sombras que eu não quero, não percebo, não quero olhar, e aí a sociedade ela vira essa... A gente vive esse sistema de relações baseado muitas vezes em divisões, em rotulagens. E aí eu queria que você trouxesse também uma reflexão sobre isso, sobre essa projeção que nós fazemos o tempo todo. Como que nós podemos fazer com que nós possamos perceber aquilo que realmente é nosso e aquilo que é o nosso lixo e nós estamos depositando no outro. Porque numa relação artificial isso já acontece. Agora imagina numa relação mais íntima, então, onde eu estou ali com a pessoa, nós sabemos que muitas vezes nós descontamos nas pessoas, entre aspas, mais frágeis, que nós elegemos são pessoas mais frágeis, são as pessoas que nós acabamos deslocando tudo aquilo de sentimento mal resolvido em nós. Como parar para refletir e perceber que movimento é esse que nós estamos fazendo, em que momento nós alimentamos esse tipo de comportamento? Ah, as projeções são bem complicadas e são bem intensas, né? Oi? Complexas, Complexo, é. né? Isso. Então, quando eu chego diante de alguém, eu sempre tenho, se eu não me conheço suficientemente, né, tem sempre aquela imagem que a gente criou de nós, um papel, uma idealização do nosso próprio eu, que a gente traz para todas as relações, acreditando que se a gente for aquela idealização, as pessoas vão nos aceitar, vão nos reconhecer, vão nos amar. E aí, tudo que sai fora dessa idealização, que eu acho que as pessoas não vão aceitar sobre mim, né? E aí começa a entrar todos os mecanismos, e aí eu projeto no outro, eu também trago as relações primárias que aconteceram lá na minha primeira infância, né? E quando eu tô tratando com o Jean, será que é com o Jean mesmo que eu tô tratando? Ou o jeito que ele me trata me lembra da relação que eu tinha com meu irmão, com meu pai, com meu tio, né? E às vezes um jeito do Jean falar me aguça algo que seja desconfortável. É ruim, não gosto disso. Mas é de fato o Jean ou é algo que me relembra algo que aconteceu lá e por isso que é tão intenso que retorna, né? Do mesmo jeito quando é algo bom, né? Tem alguma coisa no Jean que é bom, que é familiar, porque isso retorna de algo lá no passado, né? Então é muito raro, na verdade, a gente estar diante do outro, se relacionar com o outro num lugar mais profundo, né? Mais íntimo, sem projeção. A gente precisa ter muito, muito autoconhecimento
né? A gente imagina muitas coisas. Esse campo da imaginação nas relações são muito intensos. De imaginar, a gente até sabe no popular que o outro é diferente, cada um é de um jeito. A gente fala isso o tempo todo. Mas na hora do vamos ver, sempre vem aquela fala. De assim, mas não é possível a pessoa pensar desse jeito, não é possível a pessoa ser assim, né? Porque para mim isso é tão óbvio, para mim isso funciona tanto. Como é que a pessoa é tão diferente assim, né? Não consegue fazer isso ou não? Então é muita imaginação que a gente traz para a relação, porque a gente não se conhece suficientemente, né? A gente nem sabe muitas vezes aquilo que a gente gosta, que a gente quer. A gente precisa de muito trabalho para estar no lugar de uma pessoa inteira, né? Para estar no lugar de adulto mesmo. A gente traz muitas partes nossas que estão infantilizadas. E essas partes infantilizadas vão sempre projetar para os outros cuidarem, né? Para os outros, enfim, para reproduzir a dor também que eu vivenciei lá no passado, para eu tentar superar aqui, mas se eu não tenho um olhar realmente diferente para isso, eu não consigo, eu só fico reproduzindo, né? E não consigo sair desse ciclo que me machuca. Então, aquela coisa tem muita imaginação. Eu falo isso, né? A gente se relaciona muito mais com idealizações, com projeções, do que de fato com a outra pessoa. A menos que a gente faça muito trabalho, né, de autoconhecimento para conseguir estar mais inteiro, mais íntegro, num lugar adulto, para não projetar as nossas necessidades infantis na outra pessoa, né? E aí, assim, se eu não estou num lugar inteiro, e essas partes infantis, elas também dizem assim, né? Em algum momento a gente abre mão de nós para tentar agradar o outro, para tentar imaginar, é muita imaginação, né? Eu imagino que o outro vai gostar de mim assim. Eu imagino que o outro não vai gostar se eu fizer isso. E aí eu saio toda vez do meu papel. Eu saio de mim para ficar tentando controlar, né, a situação, controlar o outro. O que será que o outro vai achar de mim se eu falar isso, se eu fizer isso, né? E nisso eu tô totalmente desintegrado. Eu não tô no meu lugar, né? E com isso eu não consigo me aprofundar na intimidade. Eu só consigo me aprofundar numa intimidade a partir do momento que eu estou comigo, né, inteiramente comigo, para entrar num lugar de vulnerabilidade, de realmente dizer aquilo que eu gosto, que eu não gosto, o que eu sinto, né? Só assim, senão fica bem difícil. Uhum. Você citou um termo que, para mim, é um termo muito bacana, que eu gosto de sempre me aprofundar nele, que é a lei do pertencimento, né? Você citou, né? Eu não pertenço a mim. E aí é uma das leis, inclusive, da constelação familiar, né? O nosso querido Bert Hellinger, que desenvolveu esse trabalho tão bacana, é uma das leis da constelação familiar. Uma das leis é a lei do pertencimento, né? Eu pertencer ao meu grupo familiar, mas não é possível eu me sentir pertencente ao meu grupo familiar se antes eu não saber quais são os meus gostos, o que eu realmente anseio, o que eu sinto de verdade, o que é imaginação e criação mental, o que é realmente condiz com a minha realidade. Então, eu preciso pertencer a mim, em primeiro lugar, para daí conseguir pertencer à minha família. Então, é um processo muito interessante. É o que o Jung dizia, né? Ausência, aliás, quanto mais consciência, menos conflitos, né? Integridade de consciência é ausência de conflitos. Mas, como você bem citou, e é fundamental a gente esclarecer isso aqui. Nós somos seres que estamos nessa busca de se aprimorar cada vez mais, porém, um relacionamento 100% de não projeção, de não defesas, ainda está num nível bastante distante. Nós estamos nessa busca de nos aprimorarmos cada vez mais, mas o que nós precisamos entender é não romantizar, né, essa busca por um relacionamento perfeito. Porque essa perfeição, na verdade, a perfeição é justamente a imperfeição, é a capacidade de lidar com aquilo que não é exatamente do jeito que eu projetei. Então, isso é bastante interessante. E aí, tocando numa outra questão, nós, seres humanos, temos aquela necessidade natural da segurança e do reconhecimento. Então, é uma necessidade, né, que nós temos. Então, desde criança, nós vamos desenvolvendo essa necessidade. Nós, agora, enquanto adultos, continuamos com essas necessidades. E aí a importância do caminho do autoconhecimento, de perceber como está
essa minha busca de segurança e reconhecimento? Como está a minha fonte interna de energia e como está a fonte externa? Porque quanto mais essa energia é saciada, quanto mais essas necessidades são saciadas por uma fonte externa, mais vulnerável eu fico. Então, se eu estou vulnerável, é obviamente que os meus relacionamentos vão ser bastante desequilibrados. E aí, a Regiane, né, uma trainer de uma ferramenta fantástica como o Enneagrama, e o Enneagrama apresenta, né, as diversas formas que o ser humano tem de colocar esse amor para fora, né, as diversas formas de oferecer afeto. E aí essa ferramenta, Regiane, eu acredito que pode trazer assim uma consciência bastante interessante desses nossos processos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, refletisse um pouco sobre isso, porque eu acredito que contribui muito com esse momento que nós estamos vivendo, da gente compreender que nós temos uma história, temos um conjunto de emoções, um conjunto, uma forma de pensar e sentir a vida, e é importante entendermos que cada pessoa, cada tipo de ser humano tem uma forma de colocar esse afeto para fora, né? Uhum, exatamente. Não vai dar para eu falar de um por um do Enneagrama, mas eu vou falar de algo que já vou trazer alguns exemplos, que eu vou falar do instinto, que é algo que interfere bastante nas relações, em todos os tipos, né, de relacionamentos, e de algumas tendências, né, através das tríades. Então, assim, fora a história que todos nós trazemos, as experiências que nós passamos na vida que tende a se repetir, principalmente aquelas que não foram bem elaboradas, existe, né, dentro do Enneagrama, a gente consegue ver com total clareza a nossa tendência a perspectiva com a qual a gente olha para o mundo. E quando a gente olha com determinadas crenças, a tendência é que essas crenças se confirmem, porque eu estou olhando para o mundo daquela maneira. Então o Enneagrama traz com muita clareza, assim, como cada um processa a mesma realidade, né? Então quando a gente olha, ele separa por tríades, existe a tríade dos instintivos, né? Que são mais corporais, que têm mais contato com a raiva, que conseguem colocar mais, desculpa, limites, né? Entre eu e o outro. Existe a tríade dos emocionais, que são mais dependentes da aprovação dos outros, né? Dependentes da imagem, que gostam de agradar para ter mais esse reconhecimento. Existe a tríade dos mentais, que são, né, que ficam mais na mente, que são mais ansiosos. Não quer dizer que os outros também não sejam, mas quando a gente entende o nosso tipo, a qual tríade a gente faz parte, a gente percebe que é muito por ali que a gente se perde, principalmente. Eu gosto muito, assim, eu sou apaixonada no Enneagrama, porque ele trata mesmo o ser humano de uma maneira muito integral. E ele diz assim: você vai estar bem, né, quando você estiver inteiro. Inteiro aonde? No teu corpo, habitando o teu corpo físico, né? Em contato com a sua vitalidade, com aquilo que é necessário, você ter uma individuação, né? O seu espaço, que é seu, o que é do outro. Usando isso, né, de uma forma positiva. Também você precisa amadurecer as suas emoções, né? Como que funciona para a sua vulnerabilidade, para você se conhecer. O contato com o seu eu real também, que só acontece, né, dentro do nosso coração. E a mente, né, que é fundamental aí para gente, para as análises, para a gente ter contatos também de expansão de coisas superiores. Então, o Enneagrama ele traz essa inteireza do ser humano. Né? Então, falando um pouquinho, dando exemplos, né? Fora as personalidades do Enneagrama, existem o trabalho com os instintos, que é muito, muito, muito importante. Né? O trabalho nos instintos, que para o Enneagrama são 3. Então, a gente tem uma subdivisão dentro dos nossos instintos. E isso é tão intenso porque instinto ele responde até antes da nossa personalidade, porque ele é instintivo. Então eles funcionam de forma automática, é mais difícil da gente perceber, precisa de bastante trabalho, de observação, para conseguir perceber os instintos atuando. E aí dentro dessa divisão existe o instinto sexual, o autopreservação e o social. E cada um tem uma ordem desses instintos. Então, cada pessoa tem um que é dominante e uma subdivisão que é reprimida. Ou seja, é uma área da vida que eu dou muita atenção e outra área da vida que eu quase não coloco atenção minha lá. E aí, esse encontro que vai acontecer com o outro dos choques.
Então, por exemplo, uma pessoa que tem instinto de autopreservação dominante, né? O autopreservação é tudo que é relacionado ao foco da vida relacionado à autopreservação mesmo, a cuidado, a segurança, a bem-estar, né? Eu falo é casa, comida, roupa lavada, mas também de organização, de planejamento, né? Esse é o foco dessas pessoas que têm esse instinto dominante. Quando a gente olha para um sexual, o foco da vida é conexões profundas, têm uma intensidade, são mais focados, né? São mais competitivos, têm mais intensidade nas coisas. E também se aprofundam melhor numa relação um a um que a gente chama, né? E os sociais têm a ver com essa capacidade de interagir num grupo, né? De perceber-se além de si mesmo, de estar no grupo, mas também tem a ver com estar em posições de liderança, né? De conseguir atuar dentro de um grupo. E a gente precisa fazer um trabalho muito intenso de desenvolvimento, tanto no nosso instinto dominante quanto no reprimido. Porque é uma área da vida que a gente negligencia e uma área da vida que a gente dá muita atenção. E é curioso como isso se reflete nas relações. Então você já deve ter, né? Vocês devem perceber, por exemplo, alguém que. Se eu estou falando com uma pessoa que é sexual dominante, a tendência é que a relação fique. Se forem dois sexuais dominantes, é aquela relação muito intensa, né? Que corre o risco de acontecer aí uma fusão, né, entre essas duas pessoas, de sabe, aquele casal mesmo que é grudinho, que é onde tá, sempre tá junto e parece que se fecha e só existe eles, né? Mas eu posso ter um sexual dominante com uma pessoa que tem um sexual reprimido. E aí vai dar um choque. De uma pessoa que gosta de intensidade, que precisa disso, que gosta de toque, que gosta de, né, de estar mais próximo com alguém que vai ter uma certa dificuldade com isso, que vai sentir que é sugado nessa relação, que não consegue ter tanta energia conforme a outra pessoa demanda, né? Aí assim vai acontecer com. Imaginem, tem inúmeras combinações que isso pode acontecer. E isso dá muito ruído, né? É como se o outro quisesse me dar algo, às vezes, que eu não quero receber, e aquilo que eu quero, o outro não tem para me dar, né? E fica nessas divergências, nessa falha de comunicação, né? Quem é um social dominante, por exemplo, numa relação um a um de um casal, é uma pessoa que vai sempre tentar incluir outras pessoas, no sentido não de relações, né? Não estou falando nem de poliamor, mas estou falando de, por exemplo, vai fazer algo de um casal. Ah, vamos chamar meu primo, vamos chamar o amigo, vamos chamar fulano. Sempre quer estar com muitas pessoas e fazer parte de grupos, de associações, de coisas nesse sentido, né? E o autopreservação é preocupação com as contas, né? Com o planejamento, com essa organização, com o financeiro. E que, de repente, se eu sou um sexual dominante, eu tenho autopreservação reprimido, é aquela pessoa que é mais ousada, que gosta de viajar, de fazer um monte de coisa, e se tiver com alguém que é o oposto, vai ser alguém que vai olhar para isso, mas eu não, né, não gosto, é uma responsabilidade, né? A gente tem que pensar aqui na nossa organização financeira, a gente não pode se exceder, sabe? Então, isso dá muito ruído. E isso a gente está falando só de instintos, que é algo extremamente importante de ser trabalhado, que nos sequestra no dia a dia, porque é onde vai muito do foco da nossa atenção, né? E a gente precisa dar conta disso por si mesmo. Né? A gente precisa se conhecer porque os instintos são buracos que a gente traz das nossas experiências anteriores. Então tem muito aqui de uma. Não vou me aprofundar, porque senão a gente ia precisar de uma live inteira só para falar de instinto e ainda nem ia ser suficiente. Mas né, tem relação com pai, com mãe, desses buracos que ficaram, que a gente traz para as outras relações e que é que o outro dê conta disso. Então, como você disse, né? Acho que essa questão da segurança ela é muito fundamental numa relação. Porque quanto mais eu delego essa segurança para o outro, para eu me sentir seguro no outro, mais eu vou abrir mão de mim mesmo, né? Então eu vou me deixando, eu vou me auto-anulando, porque eu acho que se eu me colocar, o outro não vai querer. E aí, se eu já me abandonei, acabou, não tem mais relação. Na verdade, não tem, é só uma questão de tempo, né, para que isso acabe se apresentando. Então, tem coisas que são básicas que a gente precisa se apropriar de si mesmo, que precisa dar conta, né, dessas questões que são estruturais, para que o outro realmente venha como
como uma troca gostosa, né? Como algo que seja produtivo, benéfico, né? Como você disse, perfeito é o imperfeito. Ainda bem, porque o outro ele tem que ser faltante, ele tem que faltar, porque se existisse alguém que nos preenchesse totalmente, a gente não ia fazer mais nada da vida. Que é gostoso, você tá com alguém que te preenche tudo, toda a sua falta, toda a sua aquela, né, aquele vazio que você sente, aquela pessoa preenche tudo. Você não ia fazer mais nada da vida, né? Você só ia querer estar com aquela pessoa. E não é isso, né? Não é isso. A vida é feita para a gente, né, se relacionar com o outro, mas também com inúmeras outras relações, né? Fora de uma relação de casal, com os filhos, com o projeto de vida, com os amigos, né? Então, ainda bem que o outro precisa ser faltante, né? Sim, perfeito. E muito interessante tudo isso que você coloca do Eneagrama. E aí você, no final, toca nessa questão, e aí tem um dito popular, né, que é muito reforçado e que precisa ser refletido em cima dele, que é a respeito da gente encontrar a metade da nossa laranja, ou então da tampa da nossa panela, que alimenta uma ideia que, assim, eu só vou me sentir bem realmente quando eu encontrar a pessoa que vai saciar aquilo que está faltando em mim. E isso é perigoso, né? É perigoso porque entra nessa questão que você citou, sobre o outro preencher uma responsabilidade que é minha. E aí eu estou me anulando, e aí se eu estou me anulando, obviamente aquele relacionamento, existe uma energia que está dominando aquele relacionamento, e aí uma hora essa energia vai se cansar porque não tem um complemento, um equilíbrio, né? Então é muito Uhum. interessante. E aí eu queria É, compartilhar, pode falar, por favor. uhum. Não, pode falar, depois eu concluo que tem uma outra compreensão que eu gosto bastante de dizer, né, nas relações. Posso colocar aqui? Pode colocar, pode colocar. São três distorções fundamentais que eu acho que a gente precisa muito, né? Cada um em si dar conta disso, né? Que são as nossas próprias polaridades, assim, né? Então existem duas polaridades fundamentais que se distorcem, né? E uma terceira que seria o nosso centramento que também se distorce, né? Que seria o quê? Seria a própria energia do amor que se ela não tá, se eu não tô me sentindo, né, apropriada do amor, sentindo amor por mim mesmo, ela vai se distorcer em submissão, né? Então eu preciso ter o amor do outro, eu preciso conceder constantemente, porque quem vai me amar é o outro, eu preciso do amor que está no outro. Então eu me torno muito submissa na relação, né? De que se eu não estou apropriada desse amor em mim, sentindo amor, né? Então é aquela pessoa que se concede muito, né, que abre mão de si mesmo, que se anula para estar na relação. Aí existe uma segunda, a outra polaridade, que é a polaridade do poder. E esse poder é de um poder interno, de um lugar que nos dá dignidade, inteireza como ser humano, né? Que coloca limites. E existem personalidades que vão distorcer mais a questão da submissão. E existem personalidades que distorcem mais a questão do poder, né? Que esse poder distorcido, ele se torna uma necessidade de dominar o outro, de controlar o outro. Então, assim, eu não sou dependente do outro, mas eu te controlo a todo tempo, eu tenho domínio por você. E, na verdade, isso está escondendo também uma dependência, mas eu me torno muito poderoso nessa relação, né? Eu saio de um lugar de poder interno, onde eu estou íntegro comigo, para dominar o outro na relação. E é interessante que essas duas coisas, elas vão oscilando. Todos nós fazemos isso em algum momento, né? Ou a gente se vitimiza, ou a gente tenta dominar o outro. E às vezes a gente faz mais isso com determinadas pessoas e mais outra coisa com outras pessoas, né? Então, de repente, eu sou mais submissa no meu trabalho, e daí eu chego na minha casa e ali eu mando, ali eu controlo todo mundo, ali eu sou, né? Então a gente precisa, né? Quanto mais polarizado estiver essas duas coisas em nós, mais a gente vai atrair, é como se fosse a pilhazinha, né? Os polos opostos. Então, se eu sou muito submissa, mais eu vou atrair pessoas muito dominadoras, que vão me humilhar, que vão exigir ainda mais de mim. E o contrário também. Então, quando isso está mais harmonizado dentro de nós, a tendência é que a gente consiga também caminhar para relações mais harmônicas. E existe uma terceira força, que é a força da serenidade, né? Que é aquela força do centramento, de onde a gente está em paz, né? Onde essas duas forças estão mais polarizadas, mas ela também se distorce
numa, numa energia de isolamento. Quando eu não consigo lidar com a submissão e com o excesso de poder em mim, que não é sobre, né, em mim que está tentando dominar o outro, eu vou para um isolamento. Então, assim, desistir, chega de tudo, se relacionar dá muito trabalho, não quero mais, e aí eu começo a me isolar. Né? Acreditando que aquilo não é importante. Na verdade, eu tenho medo de entrar naquele jogo, né, na relação, porque eu fico batendo de um lado para o outro. Então a gente precisa, né, olhar para isso. Eu digo que a gente sente serenidade um pouquinho, né, quando a gente está diante de para saber o que é isso, né, é estar diante de situações como a natureza. Eu estou lá na praia, né, eu coloco os pés na areia, eu olho para o mar. Naquele momento, né, quando a gente sente essa serenidade, no sentido de eu não preciso ser aqui melhor que ninguém, maior que ninguém, e nada né, eu tô me sentindo seguro nessa, né, a terra tá me sustentando aqui, e aí eu olho para o mar, essa contemplação, né, nesse lugar de beleza, de contemplar aquilo que eu sinto e contemplar também aquilo que está fora de mim. A gente deveria conseguir reproduzir isso nas nossas relações, né? Conseguir entrar nesse estado de serenidade. Mas né, a gente sabe que é difícil e as relações nos invocam sempre essas polaridades, né? Ora eu tô muito polarizada nessa, tentando dominar, sendo mais agressivo, e ora eu tô no outro lado, me vitimizando, concedendo demais, né? Para poder ter segurança que o outro me dá. Então é só colocar aqui, né, com alguns exemplos que eu acho que são muito importantes que dá para já pensar nisso e se observando, né, nessa dinâmica. Sim. Não, Regiane, eu acho muito bom isso que você coloca, porque eu percebo que aí é algo natural, infelizmente, que isso aconteça, que é as palavras perderem um pouco do seu valor ou da sua real intenção. E você, inclusive, inicia, né, a live falando da etimologia, né, da palavra relacionamentos, que eu achei fantástica. E aí é importante nós trazermos essas questões, porque eu acredito que existe esse desgaste no que as coisas realmente significam. Por exemplo, o autoconhecimento. Olha quantas questões que nós linkamos aqui com o tema relacionamento. Tudo isso só pode ser harmonizado a partir do momento que eu me conheço. Então, autoconhecimento, conhecer a mim mesmo. Porque hoje a gente ouve muito falar de autoconhecimento daqui e dali, e muitas vezes não estou querendo julgar os conteúdos, não é isso. Mas a gente precisa entender aquele conteúdo. O que ele vai dizer sobre mim? Autoconhecimento são conteúdos que dizem sobre nós. A partir do momento que a gente passa qualquer coisa é autoconhecimento, eu simplesmente fazer uma coisa por fazer, porque é algo holístico, é autoconhecimento. Não, a gente precisa estabelecer esse critério, porque olha a complexidade do ser humano. Então, essa palavra ela precisa, né, ser trazida para o real mesmo. E aí é importante nós compreendermos sobre conteúdos de autoconhecimento é aquilo que faz eu compreender melhor a mim mesmo. E você citou algumas coisas que eu achei fantástico. E aí que sirva de bastante reflexão, né, para todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Agora o Instagram tem essa novidade da gente poder compartilhar a live também no feed, então as pessoas vão poder assistir depois. E aí, falando da etimologia, eu achei muito interessante a etimologia da palavra sabedoria. Sabedoria dentro da linha de Aristóteles, o que Aristóteles compreendia, né? Sabedoria vem do latim que significa sapere, a palavra sapere, que traz o seguinte significado. Olha que bonito, que profundo. É saber ou sentir o gosto. E aí eu entro na máxima que eu adoro, que é saber ou sentir o gosto. Não é possível saber e sentir o gosto da vida senão através dos relacionamentos. Vivenciar os relacionamentos para que a gente saiba e compreenda mais sobre a vida, porque a vida não nós não podemos ficar especulando sobre a vida, né? Aquela busca de garantias. Somente vivenciando as experiências nós construímos isso. E aí eu gosto daquela máxima, né? Que a vida é uma grande escola onde o principal ensinamento é os relacionamentos. A partir do momento que nós aprendemos a nos relacionar, nós passamos a compreender todas as outras matérias. E aí eu tenho um esqueminha que eu adoro trabalhar nessa questão, que são algumas links, algumas transições que nós passamos. Nós temos o nosso nascimento, que representa o primeiro trauma, né? O trauma original do nascimento. Nós saímos lá do útero, de uma situação totalmente confortável e equilibrada,
e uhum, chegamos aqui nesse mundo. E aí tem esse primeiro impacto, né? Um primeiro trauma de sair de onde estava totalmente tudo equilibrado e harmonizado para um ambiente totalmente novo. E aí a vida nos trazendo o quê? Nos trazendo a necessidade de aprendermos a nos relacionarmos com o ambiente, né? O nosso nascimento, um ambiente novo, essa nossa realidade aqui de fora. O segundo movimento que a gente passa, a segunda transição, é a identificação do eu, né? Quando a gente passa a descobrir que nós não somos um ser único com a nossa mãe, que nós somos um ser independente. E aí é um primeiro impacto, o segundo impacto, na verdade, né? O primeiro é o nascimento, é o segundo impacto, mas é o primeiro impacto do relacionamento humano, porque eu passo a entender que eu sou um ser independente e tenho as minhas necessidades independentes da minha mãe. Então eu passo a compreender um pouco sobre o relacionamento humano, compreender no sentido prático, vivenciado e sentindo. Não estou falando da razão, né? Até porque por se tratar de um processo que nós somos, que passamos quando nós somos bebês. E aí depois, mais para frente, tem o processo da puberdade, né? Que quando nós passamos a vivenciar um relacionamento mais íntimo, nós aprofundamos o relacionamento. E depois, uma quarta transição que eu acho aí o elemento chave de tudo, que é a necessidade de nós darmos um sentido para a nossa vida, uma necessidade de darmos um motivo maior na nossa existência, que é a busca justamente então por olhar um norte, olhar a vida dentro de um olhar mais abrangente. Então, 4 transições que nós passamos que estão diretamente linkadas com a questão do relacionamento. Então, nós nascemos um primeiro trauma para nos relacionarmos com o ambiente, né? Passamos a ser independentes da nossa mãe para compreendermos o ser humano. Passamos depois por aprofundar o nosso relacionamento humano e depois por precisar de dar um significado maior para a vida para que todos esses outros processos sejam harmônicos. E aí eu reforço aquilo que eu estava falando sobre a importância do autoconhecimento. Não vai existir um caminho que traga uma harmonização de todos esses processos, senão eu passar a conhecer um pouco sobre mim, ressignificar o meu passado e poder pertencer a mim mesmo. E aí equilibrar todas essas questões, todas as questões que você falou, como a pilha, né? O lado, o polo negativo e o positivo. A trilhar esse caminho do meio, que eu acho, o grande desafio da vida, né? demais, demais. É o desafio da vida inteira, né? Só vou fazer uma pergunta com relação ao horário, porque eu acho que para gravar a live precisa terminar antes, né? Sim, Porque acho que exatamente. se Pode terminar, é desculpa. isso, né? Hã? Nós temos 5 minutos ainda de live. Eu estou marcando Ah, aqui o tempo. Então, mais 5 minutos a gente pode ainda conversar para daí fazer antes o encerramento. Porque para quem está assistindo, deu 1 hora, o Instagram encerra automaticamente. Mas para que a live possa ficar salva, a gente precisa encerrar antes do tempo para que haja a opção lá de deixar ela salva. Então é isso, nós estamos batendo esse papo sobre a importância, né, dos relacionamentos. E aí, sobre tudo isso que nós conversamos, Regiane, você acredita que, assim, obviamente nós refletimos sobre isso, inclusive na última live, né, sobre os impactos psicológicos aí dessa quarentena, desse processo. E aí eu queria que você comentasse a respeito desse sentimento aí de tristeza, né? Você acredita esse sentimento de tristeza, como você até citou, né, como um sentimento tão mal compreendido, e nesse momento é um momento que, como a pesquisa citou, né, 40% de pessoas estão se sentindo mais tristes, mais depressivos. Como se interagir de uma maneira mais profunda com esse sentimento e fazer com que ele seja um estímulo ao bem-estar? acho que tem uma diferença entre sentir, mas de fato se permitir vivenciar isso, porque todas as emoções, quando elas são de fato sentidas, deixadas, né, elas não ficam para sempre, né? Uma tristeza que permanece mais tempo, a gente já está caminhando aí para um processo depressivo. Mas a tristeza em si, assim como a raiva, né, a alegria, qualquer emoção, ela tem um tempo para circular. E ela tem um aprendizado que se traz, né? E eu acho que a tristeza vem muito com o processo de resistência. As pessoas se sentem tristes e elas vão resistindo a isso, ainda tentando ficar bem, né?
não posso ficar triste, não. Se perguntar, sabe? O que que essa tristeza quer me dizer? O que que é o que eu tô sentindo? É tristeza. Por quê? É por conta das coisas que eu perdi, é por conta das coisas né, ligo a TV, vejo. Eu acho que assim, é realmente um momento que tem muitos motivos para a gente ficar triste. Tem muita coisa para a gente ficar triste, né? E por que que ficar fugindo disso? Acho que isso é o que faz a gente crescer de fato, né? Como eu disse na outra live, realmente a tristeza é o que dá a nossa humanidade, que traz a humanidade, né? Eu não posso me tornar apático diante de certas coisas. E se eu não me permito sentir tristeza e nomear as motivações, aonde aquilo me toca, sabe? Me apropriar em mim, né? Daquilo, é nisso que eu vou me tornando eu, né? Entendendo aquilo que me machuca, que eu não quero. E para fugir disso, né, vem a apatia, vem as distrações. Ah, não tem mais distração, então às vezes vou me tornando apático. Não, tô me sentindo triste, o porquê, né? Tentar conversar com pessoas próximas. Acho que tem um movimento, né, da vulnerabilidade aí, que é a gente se mostrar, né, de formas diferentes do que esse mundo social fala, que é estar sempre bem, sempre sorrindo, é uhul, né? E poder se aprofundar em conversas mais profundas, de dizer, né, seja com profissionais ou seja com pessoas próximas a quem confia, para identificar essas razões. Isso é muito produtivo, eu acho, muito benéfico mesmo. Sim, e é perfeito porque eu gosto sempre de usar aquele exemplo, né? Existem aquelas fiações, né? Aquela ligação elétrica que é a gambiarra, né? Que é aqueles fios todos cheios de fita isolante daqui, fita isolante dali, uma emendação daqui e ali. E é muitas vezes o que nós fazemos com a gente, com o nosso ser, né? A gente fica isolando a todo momento os sentimentos para que a gente não entre em contato, a gente vai se tornando esse fio repleto de fita isolante, uma armadura que nos impede de sentir a vida. Então, a partir do momento que eu me nego a sentir a tristeza, eu também estou me isolando de sentir menos a alegria, porque é como você falou, a lei da polaridade. Então, muito importante nós nos permitirmos a sentir isso e buscar entendimento sobre o que tudo isso representa. Então, estamos chegando ao final da nossa live. Quero agradecer mais uma vez, Regiane, pelos conteúdos que você compartilhou, pela presença. Mais para frente, quem sabe a gente faça uma nova live aí para compartilhar com todos esses conhecimentos. E Regiane, para quem tiver interesse, tem aí o seu WhatsApp, né, no seu Instagram, o seu contato lá, quem Uhum. tiver interesse em conhecer melhor tudo isso. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, um encerramento aí. Quero agradecer, acho que assunto é o que não falta, né? A gente que vivencia isso, assim, eu sou apaixonada mesmo por falar né, de todas essas coisas, né? De poder partilhar esses conteúdos tem a ver também com o que a gente está falando, né? De todas as relações possíveis que a gente pode fazer ao longo da nossa vida. Então, eu tô aqui, tô à disposição, a gente pode marcar, né, infinitos temas. Agradeço o espaço, agradeço quem pôde estar aqui com a gente, quem vai assistir depois, né? Muito obrigada, Jean. Obrigada a todos. Excelente noite aí para todo mundo. Bacana, obrigado, Regiane. E quem sabe, né, mais para frente, quando tudo isso se harmonizar, a gente possa fazer um encontro pessoalmente aí com todos para refletir sobre vários temas. Enfim, como a Regiane falou, assuntos que não faltam. E assim, também tenho esse prazer de sempre compartilhar reflexões, receber esses ensinamentos, porque toda vez que eu faço uma live aqui, principalmente com uma convidada como a Regiane, eu aprendo muito e eu acho que o principal beneficiado. Porque eu tomo a iniciativa de compartilhar com todos, mas o que eu aprendo aqui assim, muita gratidão por essa oportunidade. Então, Regiane, mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam, obrigado a todos que vão assistir, um abraço carinhoso a todos e bastante força, bastante otimismo, o otimismo dentro de um sentido de não negar a tristeza, como nós comentamos, mas sim de entender que são processos, tudo são processos, são ciclos que se vivenciam e só podem ser encerrados depois de vivenciados. Então, vamos vivenciar para que nós possamos encerrar esse ciclo e iniciar novos ciclos, né? Então, um abraço, Regiane, um abraço a todos. Obrigada, obrigada. Excelente relacionamento com a vida para todos. Isso aí, Beijo. um brinde. Tchau, tchau. Tchau.